E o X, o antigo Twitter, anunciou que vai fechar o escritório no Brasil. A rede social alega que a decisão foi tomada depois de ameaças do ministro Alexandre de Moraes de prender a representante no país. Por meio de uma nota publicada na própria rede social, o perfil de relações governamentais do X disse que, para proteger a segurança da equipe, tomou a decisão de encerrar a operação no Brasil. Afirmou ainda que a responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Na postagem, a empresa também publicou fotos da suposta decisão do ministro do STF, em que é pedido o bloqueio de perfis que publicaram mensagens antidemocráticas ou com teor de ódio contra autoridades. Durante a semana, o ministro aumentou a multa aplicada ao X pelo descumprimento de ordens de bloqueios de uma série de perfis na rede social. A pena inicial para o descumprimento da ordem judicial era de R$50 mil por dia. O valor subiu para R$200 mil por perfil não bloqueado. Ainda segundo a decisão postada na rede, a Alexandre de Moraes teria afirmado que a representante da empresa X teria agido de má fé para evitar o recebimento da intimação. O Supremo Tribunal Federal foi procurado e disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. Apesar do fechamento do escritório no Brasil, a rede social informou que vai continuar disponível no país. E para a gente entender as implicações dessa decisão para os brasileiros, a gente entrevista agora o Paulo Perrotti, que é advogado especializado em direito digital. Paulo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma grande honra estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição para o que for necessário. Paulo, essa notícia da saída do X aqui do Brasil, do descumprimento de uma ordem do STF sobre bloqueio de contas na plataforma, ela vem num momento muito sensível para a gente, né? Porque vem com a aproximação aí das eleições municipais e há, consequentemente, um aumento da preocupação com o combate às fake news. Qual que é o impacto da saída do X, né, do antigo Twitter aqui do Brasil, no que diz respeito ao combate à desinformação? Olha, o X, ou Twitter, como vocês preferirem, né, uma mudança de nome, ela cumpria, sim, né, um exercício fundamental para a democracia, porque ela também era um canal de disseminação, de publicação, onde as pessoas podem exercer o seu direito de liberdade de expressão, né? E eu, como advogado, eu sou um defensor dessa liberdade de expressão e repreendo qualquer tipo de censura. Então, eu acho que qualquer tipo de coação a um direito de liberdade de expressão, como essa empresa se posicionou, né, que estava sendo coagida e até mesmo por atos, né, do Poder Judiciário, estava com dificuldades de exercer a sua atividade no Brasil. Eu entendo que isso não colabora com a nossa democracia e não colabora com a mais forma ampla de disseminação de informações, que o Twitter cumpria, assim, uma função fundamental dentre as outras mídias sociais. Paulo, agora a empresa já anunciou que vai retirar a sede aqui do Brasil, mas que as pessoas vão poder continuar usando a rede social tranquilamente. Isso não acaba sendo, de alguma forma, um jeito de burlar a legislação brasileira? Olha, ela acaba não burlando, mas acaba, digamos assim, colocando alguns obstáculos, né, burocráticos para que se cumpram as decisões judiciais. Então, não tendo representante no Brasil, vai ter que ser feito, sim, o que a gente chama de uma citação internacional, né, que é uma carta rogatória, vai ter que intimar, né, a sede no seu local de origem, que provavelmente é os Estados Unidos. Então, dificulta, não quer dizer que impeça, mas ela dificulta, sim, a forma de exercer e executar ordens judiciais brasileiras. A empresa sendo contrária, ela não concordando com essa cobrança do pagamento da multa, o que legalmente ela poderia fazer
diferentemente do que foi anunciado, a retirada da sede aqui do Brasil. Que outros recursos a empresa poderia ter usado num caso como esse, Paulo? Olha, existe também, né, caso, né, fosse apurado realmente, e aí utilizando-se as instituições brasileiras, que são muito fortes, o Ministério Público, né, e conseguir provar, por exemplo, que houve um crime, de repente, de abuso de autoridade. Ou seja, né, existem algumas hipóteses que é como decretar uma medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, ou requisitar a instauração de procedimento investigatório ou infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, ou uma prática de crime ilícito funcional de infração administrativa, ou seja, você agir de uma forma abusando da autoridade e utilizar os instrumentos brasileiros que são fortes em defesa dos seus interesses. O Brasil tem instrumentos jurídicos, judiciais, para defender os interesses no caso de um abuso de autoridade. Então, o Twitter poderia ter usado os instrumentos judiciais brasileiros para se defender, eventualmente, caso se constatasse de um abuso de autoridade. Agora, o que todo mundo quer saber é o que muda na prática, né? Os usuários vão poder continuar usando o Twitter, provavelmente. Para os anunciantes também, o que muda? Muda, de fato, algo na prática com o fato da empresa ter retirado a sede daqui? Ou para quem utiliza a rede social fica mais ou menos a mesma coisa? Olha, eu sou usuário do Twitter, minha conta ainda continua ativa, o serviço continua ativo. Eu acho uma questão de atendimento aos clientes, talvez mude um pouco, porque, né, para você fazer um anúncio, por exemplo, ou para você fazer um questionamento ou requisitar um serviço, é como se estivesse fazendo uma demanda para uma empresa internacional, né? Então vai dificultar um pouco o serviço de atendimento ao cliente e atendimento a demandas aqui no Brasil. Então, de uma forma competitiva perante outras mídias sociais, o Twitter, certamente, o X, né, o X, acaba perdendo força perante outras mídias sociais. Mas, entretanto, se for pensar pelo lado, né, que existe também, né, as polarizações entre as questões políticas, pode ser até que, né, tenha ganho, o Twitter ou o X tenha ganho aí até alguns seguidores devido a essa briga que a gente não gostaria de ver. Eu sou uma pessoa que não, um advogado que milito sempre em prol de um consenso, mas a gente infelizmente está vendo aí uma polarização, né? E essa polarização, lógico que interessa a algumas pessoas e as pessoas vão se aproveitar disso para ganhar alguns votos a favor. Ô Paulo, o que poderia acontecer se a empresa continuasse com a sede aqui no Brasil, mas desrespeitando os pedidos de bloqueios de alguns perfis da plataforma, como vinha acontecendo? Essa estratégia de retirar a sede daqui para evitar a prisão de funcionários como a representante do X aqui no Brasil, é uma estratégia acertada? Faz sentido? Olha, por incrível que pareça, vou te confidenciar que acaba fazendo sentido, porque existe o crime de desobediência, que é o artigo 330 do Código Penal, que diz o seguinte: desobedecer a ordem legal de funcionário público pode gerar, sim, né, uma pena de detenção, né, que está passível aí, né, de levar uma pessoa que desobedece uma ordem judicial para um crime. Quer dizer, uma pessoa pode cometer um crime ao desobedecer uma ordem judicial. Então, se vem uma ordem judicial e essa pessoa não obedece, estará incorrendo em um crime. Então, o fato de do X retirar o representante legal no Brasil, então vai ter que, né, procurar esse representante legal em algum lugar que não esteja no Brasil e submeter esta ordem judicial em outro país, e obviamente que isso traz outras consequências, né? Eu faço parte da Comissão de Relações Internacionais do OAB daqui de São Paulo, e a gente sabe que toda vez que existe uma ordem judicial que vai além das fronteiras brasileiras, tudo pode acontecer.
Só para a gente deixar claro, mesmo a empresa não tendo sede aqui no Brasil, ela precisa operar seguindo a legislação brasileira, correto? E o que fica mais difícil agora, Paulo, acho que é fazer de fato valer a lei, né? Fiscalizar, fazer cumprir a justiça ali, acho que fica um pouco mais difícil sem ter os representantes mesmo aqui no país, né? Uma das questões que pode acontecer é realmente tirar o Twitter ou o X do ar, né? É uma das sanções que existe uma determinação legal que é o código da Marco Civil da Internet, muito importante, que diz o seguinte: olha, existe a possibilidade de uma das penalidades de tirar o serviço do ar em desobediência, caso haja uma desobediência a uma ordem judicial ou coisas do gênero. Então, o grande risco que acontece é tirar, né, que o brasileiro não vai poder acessar esse serviço. Entretanto, existem várias possibilidades de você acessar esse serviço via Brasil, tecnológicas, né, que é fazer uma VPN, que, para quem não sabe, é uma forma de você fazer um túnel, né, criptografado entre Brasil e o mundo, onde o Brasil não consegue, né, rastrear esse túnel e você continuar utilizando dos serviços internacionais. Então, quer dizer, pode ser uma medida que você pode determinar para o Brasil, mas que tecnologicamente pode ser inócuo, porque existem formas e meios muito simples de você burlar tecnologicamente essas vedações. Vamos continuar acompanhando, né, os desdobramentos dessa história, ver o que vai dar. Nós conversamos com o Paulo Perrotti, que é advogado especialista em direito digital. Muito obrigada, viu, Paulo, pela participação. Uma ótima tarde para você.